Nós estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falarmos sobre reforma tributária, que foi aprovada como PEC no fim do ano passado, promulgada ainda em dezembro, mas agora falta o principal, que é a regulamentação. O diabo mora nos detalhes, como já diria a minha avó. Quem está conosco ao vivo para falar a respeito desse assunto é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordenou o grupo de trabalho sobre reforma tributária e participou de forma muito ativa na tramitação da PEC na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, muito obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia, eu que agradeço o convite. Deputado, ontem, frentes parlamentares apresentaram vários anteprojetos de regulamentação da reforma tributária. Comenta-se que por causa da demora do governo federal de enviar o seu projeto. O prazo é de 6 meses, mas se esperava que isso acontecesse antes do tempo. O senhor tem informação de quando vai ser feita essa entrega do governo federal ao parlamento para que todo esse material seja juntado e aí sim se comece a tramitação da regulamentação? Então, acredito que na próxima semana 3 proposições legislativas chegarão à Câmara e nós vamos definir com o presidente Arthur Lira a metodologia de trabalho. Todos os projetos foram apresentados pelas frentes parlamentares e pelos seus líderes, serão incorporados, apensados nesses projetos. E é uma grande contribuição do parlamento, porque, de fato, vai facilitar o debate. Essas frentes parlamentares debateram, o governo federal também criou 19 subgrupos e permitiu a ampla participação dos setores organizados nesse debate, nesta elaboração dessas proposições. Então, eu acredito que as condições foram dadas e até julho nós vamos votar essas proposições na Câmara dos Deputados. Nós vamos usar a mesma metodologia da emenda constitucional. Primeiro semestre, vamos dedicar à Câmara dos Deputados. Segundo semestre, vamos dedicar à aprovação do Senado. Como são proposições legislativas complementares, ocorrendo alteração no Senado, volta para a Câmara e a Câmara reafirma, aprova e o presidente Lula sanciona as leis complementares até dezembro de 2024. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. É exatamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor, com a sua experiência e também, sobretudo, com o seu ativismo aí pela aprovação da medida. O senhor acredita mesmo que isso será aprovado ainda este ano, e num ano eleitoral complicado, né? Um ano que a partir já de maio, junho, já as votações já são postergadas, é difícil de reunir parlamentares, etc. O senhor acredita mesmo que até o fim do ano isso estará aprovado? Com certeza, Humberto. Por quê? É uma reforma que ganhou uma característica de reforma estruturante do Estado brasileiro, suprapartidária, que teve a forte presença e liderança do ministro Fernando Haddad, do próprio presidente Lula, mas contou também com a forte participação do presidente Arthur Lira e também do presidente Rodrigo Pacheco do Senado. Então, é uma reforma e é a das mais importantes depois da criação do Plano Real, do ponto de vista de buscar dar à economia brasileira o que a gente chama na economia de ganho de produtividade. O custo Brasil hoje, 80%, concentra no custo tributário, seja na complexidade do sistema, seja na administração tributária, e o mais grave, de um modelo de acumulatividade tributária, que quando maior é a cadeia produtiva, mais custo gera para o produto, para o cidadão. Portanto, é a primeira vez na economia brasileira que os setores econômicos terão ganho de produtividade. Por essas razões, essa reforma será sancionada até dezembro de 2024. Deputado, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Jornal Gente. A minha dúvida é a seguinte: a reforma tributária ela vai ser neutra em relação à carga fiscal? Porque falam que o Brasil pode ter a maior alíquota de IVA do mundo, né? Já se tem alguma posição com relação ao IVA? Então, o Brasil fez uma péssima opção no passado. Cobrar mais impostos dos mais pobres, isso significa cobrar impostos indiretos do consumo e cobrar menos impostos da renda e patrimônio. Essa foi uma opção
da história do nosso país. Lamentável. O que vai ocorrer agora? Nós vamos reduzir a carga tributária para os mais pobres. Por quê? O imposto sobre consumo, 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos e eles gastam 100% da sua renda na compra de mercadorias. Como a reforma tributária ela reduz de 35 para 27 ou 25, então, de fato, ocorrerá uma redução da carga tributária. Mas, hoje, nós já pagamos a maior alíquota do IVA do mundo. Por quê? O imposto sobre consumo, no Brasil, ele é cobrado de maneira disfarçada, de maneira covarde. O cidadão paga sem saber que está pagando, porque não é um imposto por fora, não é um imposto transparente, é um imposto por dentro. A reforma vai dar transparência e vai cobrar o imposto por fora. O cidadão saberá separar o preço do imposto com o preço do produto. E aí a sociedade se mobiliza melhor para pedir ao Estado brasileiro mais eficiência nos gastos públicos. A sociedade também pode se mobilizar mais para pedir deslocamento da incidência tributária, que hoje está concentrada no consumo, para mudar essa incidência para renda e patrimônio. Ou seja, então a reforma tributária só traz ganhos. Ganho de transparência, de cidadania fiscal, de participação, de mais eficiência nos gastos públicos, de ganho de produtividade. Então, tudo isso será consequência da reforma tributária. Então, pode ter certeza que ocorrerá, sim, diminuição da carga tributária, porque pode até se arrecadar mais, porque nós vamos fazer um sistema que vai acabar com a informalidade, é um sistema que é débito e crédito, ninguém vai comprar do outro sem nota fiscal, é um sistema que, por creditar as etapas anteriores, isso força a formalidade, é um sistema que dá crédito amplo, então tributação ampla, então tudo isso vai ajudar com certeza você reduzir no futuro a carga tributária. Mas, deputado, dá a pergunta da Sônia, alguma dica, alguma pista em relação a qual vai ser a alíquota do IVA? A alíquota será o seguinte, no ano de 2026, é o ano teste. Então, você testa 0,9 do IVA nacional, vamos dizer assim, da CBS, e 0,1 do IBS, que é o IVA subnacional. Esse 1%, se fosse hoje, teria que ter uma capacidade de arrecadação de 1,5 trilhão, porque é mais ou menos assim, 700 bilhões se arrecada com ICMS, 100 bilhões se arrecada com ISS, e 700 bi arrecadam com IPI, PIS e COFINS. Então, a capacidade arrecadatória tem que chegar na casa de 1,5 trilhão. Então, você faz esse teste, faz um modelo matemático e chega à alíquota em 27. A alíquota será auditada pelo Tribunal de Contas da União e o Senado convalida esta alíquota e o Brasil passa a conhecer a alíquota. Eu apostaria numa alíquota de 25%. Nós estamos conversando com o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, aqui no Jornal Gente. Deputado, o senhor falou agora há pouco, né, em redução da carga tributária para os mais pobres. E é claro que nós precisamos aqui lembrar da preocupação que o setor de serviços está apontando para essa reforma tributária. Porque aqui não estamos falando de pessoas ricas, mas sim de classe média, que estão com medo de pagar uma alíquota muito maior do que a alíquota que pagam hoje. E essa história também, né, de que vamos taxar mais o rico e tirar do pobre, que parece bonitinha. Se você taxar mais o rico não vai contratar o pobre na empresa dele. Você vai dar um tiro no pé na economia, como nós já vimos em outras ocasiões. A intenção é mesmo jogar uma carga tributária maior para a classe média, para as classes que têm um poder aquisitivo maior, para poder reduzir a alíquota dos mais pobres? Na prática, nós estamos harmonizando a carga tributária, redistribuindo a carga tributária, mas sem buscar o desequilíbrio da alíquota efetivamente paga. Primeiro que se eu perguntar a qualquer setor produtivo, eles não sabem de fato dizer qual é a alíquota tributária, porque não tem transparência. Ninguém é capaz de dizer o que pagou de imposto em qualquer compra de serviço de mercadoria. Eu desafio vocês que estão aqui, os 4 jornalistas e jornalistas, a dizer, por exemplo, quanto vocês pagaram na compra do celular de vocês do imposto sobre consumo. E se vocês acertarem, eu vou dar uma passagem para Paris de ida e volta.
ninguém vai acertar. A Sônia Mesmo não se precisa buscar, a Sônia não precisa, que ela já está em Paris. Mas é o seguinte, Eu já tô aqui, eu só não quero pagar mais no celular quando for comprar daqui para frente. Eu não sei quanto eu pago. O que eu estou dizendo para você? 90% da população terá redução da carga tributária. 90%. Por quê? Porque serviços como educação, nós fizemos a alíquota reduzida de 40%. Envolve a classe média, que tem os seus filhos na escola particular. São 16 milhões. A classe média, que paga plano de saúde, nós fizemos uma alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão. Transporte. Setores com medicamentos e também cesta básica nacional. E aqueles produtos que foram onerados em 40%, parte da cesta básica hoje, de 1.380 produtos, nós vamos pegar esse recurso e vamos devolver para os mais pobres, de menor poder econômico, através do cashback. Então, o que eu posso dizer para você é que 90% da sociedade brasileira será beneficiado com redução da carga tributária. Isso é algo inédito. Então, o setor de serviços, nós buscamos harmonizar, buscar a alíquota de equilíbrio para esse setor de serviços. Baseado em quê? No direito comparado, na boa literatura do IVA internacional. Então, é muito técnica a reforma. Nós criamos um ecossistema que nós estamos conectando o nosso sistema tributário ao sistema mundial. Isto cria um ambiente para atrair novos investimentos. Então, pode ter certeza, não teremos aumento de carga tributária, nós vamos ter redução. Vamos lá, para produtos de valor agregado, que pagam hoje a indústria 45%, vamos pagar 25%, 27%. Olha que grande redução. Nós vamos disputar com o mercado de importados no Brasil. E nós vamos disputar no mercado externo para vender valor agregado. É um erro achar que uma nação se torna nação sem indústria. Nenhum país se torna nação sem indústria. E nós vamos fortalecer a indústria. Eu sei que as pessoas falam assim, esta reforma beneficiou mais... Vou perguntar o seguinte, qual é o setor mais prejudicado com o sistema de cumulatividade tributária? Aonde o tributo ele é base de incidência tributária, aonde cobramos imposto do imposto. Se isso é uma verdade, quem é mais prejudicado com o atual sistema é o setor da indústria ou o setor de transformação. Então, do agronegócio, que vai poder agregar mais tecnologia, que vai poder fazer processamento, que hoje já vende alimento para 195 países, que é um exemplo que alimenta e dá segurança alimentar a 1 bilhão de pessoas no mundo. Vão agregar mais valor, nós vamos produzir mais riqueza. E a produção de riqueza, eu concordo com o senhor, é que nós vamos distribuir para os mais pobres. É aumentando a renda per capita do povo que nós vamos melhorar a vida do povo. Então vai ter um aumento de PIB, por consequência vai ter um aumento de renda per capita, de R$6 mil por cidadão, e com isso nós vamos fazer a roda da economia girar mais. Então eu sou super otimista com a reforma. Deputado, na verdade o que vai aumentar mesmo é a arrecadação do governo e esse é o objetivo da reforma, claramente, né? Os setores aí mais críticos dessa reforma apontam isso, né? Quando se diz que não haverá aumento da carga tributária, enfim, fica difícil de acreditar porque o governo vai faturar ainda mais. Esse é o objetivo, né, de aumentar a arrecadação para gastar mais. Aí eu queria saber exatamente isso. Quanto hoje significa essa arrecadação e qual a projeção de arrecadação de impostos do governo a partir da implantação da reforma? Não, Humberto. Nós criamos duas cláusulas que vão buscar reduzir a alíquota padrão. A gente começa com o IVA subnacional em 26. Não, o IVA nacional. Quando foi 2030, tem um dispositivo da Constituição que vai fazer uma revisão da alíquota. Se ocorrer aumento de arrecadação, nós vamos reduzir a alíquota do IVA. Como também ocorrerá em 2035. O governo nunca reduziu o imposto na vida. Nunca houve governo que tenha reduzido o imposto. Vamos lá, o Brasil tem uma economia subterrânea, onde as pessoas não emitem nota fiscal de 1,5 trilhão. A economia informal no Brasil é 1,5 trilhão. Se a arrecadação é 30%, imagina, se você formaliza, você arrecada 500 bilhões. Então, eu tenho convicção. E nós temos um sistema irracional, um sistema que ele é complexo, ele gera custo para administrar. Ele cobra imposto do imposto. Isso nós vamos eliminar tudo. É um sistema muito direto, é um sistema muito objetivo.
que não permite, inclusive, judicialização, porque o senhor paga imposto e, às vezes, o setor produtivo recebe o dinheiro do senhor no imposto, embutido na mercadoria, mas ele não paga os cofres públicos. E quando poucos pagam imposto, os que pagam muita carga tributária. Nós temos um PIB na justiça, no CARF e na justiça. Ninguém guarda no mundo tem mais um PIB. Por que temos um PIB na justiça? 10 trilhões na justiça. Porque o sistema tributário é complexo, é confuso, ele não existe, ele não tem transparência. Não existe regra tributária no Brasil, existe exceção tributária. São 460 mil normas. Então, nós vamos acabar com isso, vai ser uma única lei nacional, única agência de arrecadação, vai ser um sistema que vai devolver crédito para o setor produtivo. Então, eu estou muito convicto que nós estamos fazendo uma grande revolução no nosso sistema tributário, olhando para o ganho de produtividade, olhando para que a economia brasileira passe a ser competitiva, que disputa o mercado internacional e que disputa o mercado nacional. Tenho convicção disso, Humberto. Não é para aumentar a carga tributária. Olha, eu queria agradecer muito ao deputado Reginaldo Lopes, deputado do PT de Minas Gerais, falando conosco sobre reforma tributária e dando a expectativa dele para aprovação da regulamentação no primeiro semestre na Câmara e no segundo semestre no Senado Federal. Deputado, muito obrigada, hein? Até uma próxima aqui no Jornal Gente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, deputado. São 8